salve, salve galera do YouTube, estamos chegando aqui no Repórter Lacerda no YouTube, siga aí, Repórter Lacerda no YouTube, dá o joinha se você estiver gostando dos nossos conteúdos e ative o sininho para você receber a notificação assim que tiver um outro canal disponível para você, tá certo? Bom, gurizada, hoje algumas informações envolvendo o Inter. Da entrevista do Rodrigo Caetano para o jornalista Vene Casagrande. Inclusive o canal, siga lá se você quiser ficar bem informado, Vene Casagrande no YouTube. Nós acompanhamos a entrevista de Rodrigo Caetano com o Vene Casagrande e dá para tirar algumas conclusões sobre esse bate-papo. A primeira é uma informação envolvendo o Inter. Antes da parada para a pandemia, o Internacional tentou a contratação do meia Marrone do Vasco, um meio atacante que joga pelo lado de campo com velocidade, esteve nos planos do Inter. O Inter chegou a consultar. O Rodrigo Caetano, você vai ver logo em seguida, não confirmou essa informação, mas pelo que apuramos, o Inter não avançou na contratação porque o Atlético Mineiro já tinha uma proposta de 4,5 milhões de euros para a contratação deste atleta. Então, travou o negócio e o Inter saiu da negociação. Então, Marrone, jogador do Vasco, esteve também na mira do Inter e o Inter consultou este atleta. A segunda informação que o Rodrigo Caetano passou é que o Inter ainda não acertou, mas está por acertar a redução de 30% dos salários da comissão técnica dos jogadores, né? Dos restantes dos funcionários já houve, mas ainda falta dos atletas e dos jogadores. E o Inter está por acertar este montante. Então, essas informações, e foi complementada também essa entrevista, quando o Rodrigo Caetano informou que oficialmente o Inter não recebeu proposta pelo Guerreiro, naquela época do Boca, e não recebeu proposta pelo Patrick. A proposta deve ter chego diretamente para o empresário do atleta, porque para o Inter a proposta não chegou. Essas foram algumas informações. O Rodrigo Caetano deixou claro que não vai haver contratação. O momento do Inter é de redução financeira. Ele voltou a tocar na tecla que não há possibilidade de contratação pelo Inter neste momento, até porque o clube está retirando de algumas áreas este dinheiro. Então, o Inter não tem como investir se está retirando. Então, o Inter não vai contratar jogador. Aliás, ontem o Inter ele emitiu um edital dizendo que não vai contratar funcionários, e isso é jogadores também, né? E não vai se fazer contratação de nenhum tipo de serviço. Tudo isso por conta da perda financeira que o Inter teve por causa do coronavírus, né? O Internacional, gurizada, que volta aos trabalhos no próximo dia 1º, já avisando a sequência de jogos. Ainda não há uma confirmação se vamos ter a volta da Libertadores para agora, se vamos ter a volta do Gauchão para agora. Há uma tendência de o Gauchão voltar. A tendência até que volte sem torcida, mas que conclua-se o Gauchão e volte da onde parou. Essa é uma tendência que se fala aí nos bastidores e é a que pode realmente acontecer nos próximos dias. O Internacional, então, segue trabalhando nos bastidores para tentar essa redução. E aí, sim, dar um passo à frente, dar um passo projetando o futuro. O Inter pretende voltar a ter os jogadores que estão terminando o empréstimo, inclusive o Rodinei, né? Nessa entrevista com o Vene Casagrande, que é um setorista do Flamengo, perguntaram sobre o Rodinei. O Inter, segundo o próprio Rodrigo Caetano, tem interesse de manter vínculo com o Rodinei. Então o Rodinei deve continuar no Internacional para as próximas temporadas. O Inter aí vai ter que conversar com o Flamengo, enfim, efetuar a compra ou renegociar um novo empréstimo. Um outro jogador que foi falado é o atacante Pedro Lucas, que está no Figueirense. Foi perguntado se o Inter tem desejo de retorno. O Inter, segundo o Rodrigo Caetano, está disponibilizando esta preferência para o Figueirense. O Figueirense é que vai dizer, não, nós queremos continuar com o atleta, ou não, nós não queremos continuar com o atleta. Então a preferência vai ser do Figueirense, segundo informou o Rodrigo Caetano na live, na entrevista que deu hoje para o colega Vene Casagrande lá no Rio de Janeiro. Live, né? Um no Rio e outro em Porto Alegre, por evidência. Tá certo, gurizada? Seguimos acompanhando aí as movimentações do Inter, os próximos capítulos do Inter. E aproveito esses minutos finais para pedir para você que me seguia no outro Insta, que siga no novo. É Lacerda Repórter. Lacerda Repórter. O outro foi denunciado, foi desativado. Então agora eu estou no Lacerda Repórter no Insta. Dá essa moral pra gente. Siga lá para que a gente possa ter a quantidade de seguidores que tínhamos quando houve essa desativação na nossa conta, tá certo? Olha só, se cuide-se. Voltamos amanhã com mais informações do Inter e eu deixo agora para você o trecho da resposta do Rodrigo Caetano
para o Vene Casagrande quando ele disse, não confirmou nem negou sobre o interesse do meia atacante Marrone do Vasco antes da parada. Fique com a entrevista, parte dessa entrevista aí no canal Vene Casagrande. Tivemos a recuperação do Potker, que é um jogador importantíssimo e que teve um tempo lesionado, não iniciou a pré-temporada com os demais. O próprio D'Alessandro jogou nessa função, Marcos Guilherme, aí trouxemos o Gustavo, que também consegue jogar ali, ou seja, algumas tantas situações que se apresentaram. Então a nossa busca seria nisso. Os jogadores nos foram ofertados, muitos jogadores foram prospectados também internamente aqui, mas eu nunca fiz isso, eu nunca falei nominalmente de nenhum atleta e não vou fazer. Posso dizer que é um jogador interessante, conheço bastante, porque sempre acompanhei o Vasco também, e acho que é um jogador promissor. Mas hoje, mesmo que quiséssemos, não teríamos a mínima condição, porque nós não vamos fazer esse movimento de contratar nenhum jogador, ou pelo menos de investir em nenhum atleta daqui para o final do ano, salvo uma mudança muito radical na condição financeira internacional, que eu não vejo isso